Voltei, primeiro ano. Vamos lá para o nosso segundo momento. Página 92, foi a atividade que começamos ontem, né? Olhando bem de perto. Aí a gente aprendeu que os olhos permitem enxergar os elementos da natureza, mas que existem instrumentos que ampliam, que aumentam o tamanho das imagens, tornando a observação muito mais interessante. Aí a gente aprendeu também que um desses instrumentos é a lupa, né? É uma lente que amplia, que aumenta imagens, e com ela podemos observar, por exemplo, os pequenos animais de jardim, que são o que essas crianças aqui estão fazendo, né? São essas duas crianças e elas estão com uma lupa observando os animais pequenininhos de jardim, tá? Tia Bruna ontem também trouxe uma lupa, botei na frente dos meus olhos, né? A gente viu, botei na frente do nosso livro. As imagens ficaram bem maiores. E aí a tia Bruna complementou dizendo que tem outros instrumentos, a luneta, o telescópio e tudo mais, que são instrumentos que também aumentam as imagens para a gente poder ver tudo em tamanho maior, certo? Aí nós trocamos ideias e depois fomos para as atividades. A atividade 1, eu tinha que observar as imagens dos animais de jardim e depois observar novamente as imagens com a lupa e contar aos colegas o que a gente viu. Como a gente não está na escola, quem tiver lupa faz em casa, faz essa experiência, depois faz um vídeo, manda para a tia Bruna ou tira foto como você fez essa experiência, tá? De olhar os animais aqui. Tia Bruna também colocou a lupa dela na frente dos animais de jardim aqui. Na atividade número 2, a gente ia escrever 6 palavras usando as sílabas do nome de cada animal acima. Atenção, as sílabas poderiam ser usadas no início, no meio ou no final das palavras. Primeira dica que a tia Bruna deu foi separar as sílabas das figuras. Aqui em cima, formiga, eu fiz formiga. Depois, abelha. E lá no fim, minhoca. Para que eu fiz isso? Para eu saber quais são as sílabas das palavras e eu saber o que eu vou escrever, em qual sílaba eu vou pensar numa palavrinha. Tia Bruna disse que ia trazer uma palavrinha para cada sílaba de animal. Lembra? Como eu tinha 3 linhas, o que eu fiz? Eu numerei os meus animais: 1 abelha, 2 formiga, 3 minhoca. Aí lá no número 1, ó, eu peguei o B, bé, da abelha, e fiz a palavra berro. Já tinha feito ontem essa com vocês. Depois eu peguei o A da abelha e fiz miado. É o barulhinho que o gato faz, é o miado. E depois eu peguei o lhá da abelha e fiz telha. Então reparem, fiz o bé no início da palavra, o miado, o A apareceu no meio e o lhá da telha apareceu no fim. Depois, o bichinho 2 foi a formiga. Aí eu peguei o for da formiga e botei na palavra reforma. Eu peguei o mi da formiga e fiz a palavra mito. E o ga da formiga e fiz a palavra agasalho. Tá vendo? Depois, o número 3, minhoca. Eu peguei o mi e fiz amigo. Tá aqui, ó. Amigo. Depois, o nhó. Eu fiz a palavra ninho. E o K da minhoca, eu fiz casaco. Aproveitando esses dias frios aí, usei várias palavrinhas. Agasalho, casaco, tá? E assim eu fiz as minhas palavrinhas com cada sílaba. Eu fiz 9, né? Vocês eram para fazer somente 6, tá? Mas nesse tipo de atividade, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, melhor é. Sem problema nenhum. Fechado? Aí eu virei minha página.
a gente começou a trabalhar com matemática. A gente fez o jogo do agrupamento com os palitos de sorvete, vocês lembram? Muito bem. E aí, a gente aprendeu mais um pouquinho. Já vimos que podemos usar o corpo para contar e para medir. Acredita-se que desde muito tempo atrás as pessoas utilizam os dedos para contar de 10 em 10. Essa forma de contagem contribuiu para a criação de um sistema de numeração usado até hoje, que são as dezenas exatas. Lembram? Uma dezena, 10 unidades. Duas dezenas, 20 unidades. Três dezenas, 30 unidades. Quatro dezenas, 40 unidades. Cinco dezenas, 50 unidades. Seis dezenas, 60 unidades. Sete dezenas, 70 unidades. Oito dezenas, 80 unidades. 9 dezenas, 90 unidades, 10 dezenas, 100 unidades. Isso tudo é agrupar de 10 em 10. Aí a tia Bruna fez o jogo do agrupamento com vocês com os palitos de sorvete. Eles estão aqui comigo, não vou fazer de novo, porque nosso tempo não vai dar, mas vocês podem brincar quantas vezes vocês quiserem aí na casa de vocês. Precisa ser só com palito? Não. Posso usar qualquer material de contagem. Se a gente estivesse na escola, eu ia dividir vocês em grupos, ia dar palitos para uns, ia dar tampinhas de garrafa para outros, ia dar bloquinhos de madeira para outros, material dourado e por aí vai, tá? Qualquer tipo de material de contagem. Poderia até ser papelzinho amassado e eu ia fazendo grupinhos de 10. Beleza? E aí a gente tinha atividade. Veja a quantidade de palitos que duas crianças conseguiram no jogo de agrupamentos. Nós vimos que a Ana tinha 24 palitos e que o João tinha 32 palitos. Virei a minha página e tinha que responder. Quantos palitos Ana tem? 24, tá lá. Quantos palitos na letra B João tem? 32. E quantos grupos de 10 Ana fez? 2 grupos, ó. Circulei 1, circulei 2. 2 grupos de 10. Quantos palitos sobraram dos agrupamentos de Ana? Sobraram 4 palitos. 1, 2, 3, 4. Certo? Depois, na letra E, quantos grupos de 10 palitos João fez? João fez 3 grupos, tá aqui, ó. 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos. E na outra letra, F, quantos palitos sobraram? 2 palitos, estão lá embaixo. 1, 2. Quem ganhou o jogo? Quem tem mais palitos. Então, quem ganhou foi João, porque 32 é maior que 24, certo? Beleza, então. No número 2, vocês tinham que desenhar a quantidade de palitos de Ana e de João. Depois, agrupar de 10 em 10. Eu fiz lá os 24 aqui da Ana, os 32 do João. Estão vendo? E agrupei. Aí, eu virei a página. Quantos grupos, hein? A gente acabou tendo aqui, pessoal? 5 grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos palitos sobraram? Os 4 da Ana mais os 2 do João, 6. Então, no total, eu tinha, ó, 10, 20, 30, 40, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56 palitos. Então, eu descobri que 24 mais 32 é igual a 56 palitos. Certo? Aqui ficou fraquinho, deixa eu fazer mais forte. Ó, vou mostrar de novo. Fiz mais forte, ó. Tá?
56 palitos João e Ana têm juntos. Aí virei minha página 96, mais um em casa, o em casa 14. Eu tinha aqui o jogo de agrupamento. E veja os palitos que Caroline e Matheus conseguiram. Então vamos lá. Botei aqui também, ó. Caroline conseguiu 18 palitos e Matheus conseguiu 21 palitos, tá? Eu contei, certo? Nas imagens acima, agrupe os palitos de Caroline e de Matheus, formando grupos de 10. Eu fiz, ó. Circulei aqui o de Caroline, tá aqui circulado, 10. Sobraram 8. E aqui o Matheus, eu também circulei 10, depois eu peguei aqui um pouquinho de cima, mais 2 de baixo, porque não ia dar. E acabou sobrando um palito. No número 2, agora preenche o quadro. Caroline aqui e Matheus aqui, o nome das crianças. Grupos de 10. Quantos grupos a Caroline ficou com 10 palitos? Um grupo, só circulei uma vez. E Matheus, 2 grupos. E os palitos soltos, os que sobraram? 8 da Caroline, 1 do Matheus. Na letra A, quem agrupou mais palitos foi Matheus. 21 é maior que 18. E letra B, quantos palitos a mais Matheus tinha do que Caroline? Aí eu tinha que fazer uma continha de menos. Eu botei aqui, ó, 21, que é o número do Matheus, menos 18, que é igual a 3. Poderia também ter feito, fiz aqui 21 bolinhas, risquei 18, sobraram 3. Eu poderia também ter pegado 18 palitos, tirava 18, que iam sobrar 3. Poderia fazer o contrário, botar o 18, que é o número menor na cabeça, e contar nos meus dedos até chegar a 21. 18 aqui, 19, 20, 21. 3 palitos Matheus tem a mais que Caroline. Certo? Agora, a gente vai para a página 97 e vamos começar a atividade de hoje. Certo? O nome da atividade é Onde Encontrar Informações. Tá lá no rabo do leão. Onde encontrar informações. Vou ler aqui então, ó. Para saber mais sobre algum assunto, é preciso buscar informações sobre ele. Para estudar os animais, por exemplo, é preciso pesquisar o habitat. O que é habitat? É o ambiente que esse animal vive. O habitat natural dele, o ambiente natural que ele vive, certo? A alimentação, o que ele come, e outras características deles. E como podemos aprender sobre algum assunto que nos interessa? Por meio de fontes de pesquisa. A gente tem que fazer pesquisas. Aonde que a gente faz essas pesquisas? Em livros, em jornais, em sites confiáveis. Não pode ser em qualquer site. Eu não posso entrar na internet pelo meu computador ou pelo meu telefone. Eu não posso entrar nele e sair fazendo pesquisa e acreditar em tudo que eu vejo. Porque hoje a gente tem as fake news. São notícias falsas, são informações que não são verdadeiras. Então eu não posso acreditar em tudo. Eu tenho que ir em sites de confiança, tá? Fotografias, pinturas, objetos, relatos orais, relatos falados, tá? Então, vou voltar a esse parágrafo porque eu cortei. E como podemos aprender sobre algum assunto que nos interessa? Por meio de fontes de pesquisa. Essas fontes de pesquisa é onde nós vamos procurar as informações que a gente quer, tá? Aonde? Em livros, em jornais, em revistas, em sites confiáveis, em fotografias, em pinturas, objetos, relatos orais e por aí vai. Vamos observar agora as imagens e as legendas. Vamos lá. Essas imagens estão mostrando pessoas pesquisando em fontes variadas, em diversos tipos de lugar.
Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho 2 alunos do primeiro ano na biblioteca da escola pesquisando animais em livros e revistas. Vocês percebam que eles estão com livros ali em cima da mesa pesquisando sobre animais. Tá vendo? Na biblioteca da escola. Foi a fonte de pesquisa deles, livros e revistas. Aqui ao lado, a gente tem alunos e professora pesquisando animais em sites confiáveis. Percebam que eles estão com os tablets na mão. Tá vendo? Eles estão com tablets na mão, fazendo pesquisa em sites confiáveis. Não pode ser em qualquer lugar. Na terceira imagem, eu tenho alunos e professora em pesquisa de campo sobre animais. O que é pesquisa de campo? Eles foram até os animais, né? Eles não pegaram livros, não pegaram revistas, eles foram até aqueles animais ali e foram pesquisar. Percebam que eles botaram o animalzinho dentro do potinho, junto com uma plantinha. O menino está com a lupa, né? E eles estão estudando o ambiente natural do animal. Eles foram até o animal para saber essas informações. E aqui a última é uma criança com a mãe pesquisando alguns objetos num museu de ciências naturais. Olha lá. Eles foram no museu, que foi a palavrinha que a tia Bruna usou na outra atividade com a sílaba mu. Eles foram no museu pesquisar sobre os animais, no Museu de Ciências Naturais, certo? Então aqui a gente tem 4 fontes de pesquisa: livros e revistas, sites confiáveis, a pesquisa de campo, que é quando a gente vai até o lugar do que a gente quer se pesquisar e estudar, e um museu, onde a gente encontra muitas informações legais, no caso sobre o assunto dos animais. Tia Bruna, esses tipos de fontes de pesquisa a gente só usa para estudar os animais? Não. Qualquer coisa. Lembra que na sexta-feira a tia Bruna deu aula de folclore e deu uma pesquisa para vocês fazerem? Vocês podiam pesquisar o folclore nessas fontes também, tá? Vocês podiam pegar um livro. Quem sabe na casa de vocês não tem uma enciclopédia antiga. Antigamente, quando a tia Bruna tinha a idade de vocês, 6, 7 anos, não tinha computador. Então a tia Bruna tinha que pesquisar coisas em bibliotecas, nos livros. A tia Bruna tinha umas enciclopédias, que era uma coleção de livros em casa. Então a gente tinha que pesquisar em várias fontes diferentes. Hoje em dia é tudo mais fácil. Você digita lá no seu computador, no seu tablet, no seu celular, você já tem a resposta de tudo. Antigamente a gente tinha que ir a campo ou em livros, revistas, jornais, pesquisar sobre o assunto, certo? Virei a minha página, fui para 98 e vamos lá trocar ideia. Número 1. Por onde você procura informações sobre os assuntos que lhe interessam? Então, tia Bruna já estava aqui falando, né? Eu, quando tinha a idade de vocês, tinha que pesquisar em livros, jornais, revistas. Hoje em dia, eu consigo fazer pesquisas por sites confiáveis. Mas eu confesso que eu não fico só em site não, pessoal. Eu gosto de pegar um livro para ler, para estudar. Eu acho que é muito legal também, tá? É prático, é fácil a gente ter um celular e fazer as pesquisas por aqui? Sim, muito mais fácil. Mas é legal também a gente seguir outras fontes de pesquisa, tá? Então, eu, tia Bruna, pesquiso não só no celular, na internet, em sites confiáveis, no computador, mas eu também gosto de pesquisar em livros, em revistas específicas sobre o assunto do que eu estou pesquisando, tá bom? Por exemplo, quando a tia Bruna passa as atividades de português para vocês, eu pesquiso na internet atividades, pesquiso sim, mas eu também tenho um material muito grande na minha casa que eu tiro dali algumas atividades para vocês, não só da internet, também de livros que a tia Bruna tem de outras épocas, de outros tempos que eu trabalhava em outros lugares e tudo mais. Nunca dei nada para ninguém, nunca joguei fora. Eu guardo esse material e quando eu quero fazer um trabalho diferente, eu pego esse material em papel impresso
pesquiso e passo para vocês, tá? Número 2. Cite 3 fontes de pesquisa mencionadas no texto. Só lá nas imagens a gente já tem 4. Aqui eu estou pedindo para vocês citarem 3. Revistas, jornais, livros, sites confiáveis. A gente pode fazer pesquisa de campo, a gente pode ir a bibliotecas, a gente pode ir a museus, né? Olha quantos lugares eu falei. Fala aí na sua casa pro papai, pra mamãe, pro seu responsável, 3 fontes de pesquisa que a gente pode falar e pesquisar e saber mais sobre um assunto específico. Dá uma aula aí pro papai, pra mamãe, pro seu responsável, tá? No número 3, em que fontes de pesquisa as pessoas das imagens estão buscando informações? Então a gente volta lá. E quais são as fontes? Biblioteca, livros e revistas, computadores em sites confiáveis, tablets, celulares, pesquisa de campo, eles foram até o local do que eles estavam querendo pesquisar, o habitat natural do animal, e foi fazer a pesquisa, e museu, certo? Isso tudo está escrito nas legendas, beleza? Então, depois de feito trocar ideias, agora é com vocês. Mais uma pesquisa. Vocês vão pesquisar em fontes, informações variadas, características de um animal que pode ser encontrado no jardim. Depois, registre abaixo essas informações e o local onde você fez a pesquisa. Então, vamos lá. A gente está trabalhando animais de jardim, certo? Que animal você vai querer falar? De que animal você vai querer trabalhar? Borboleta? Minhoca? Beija-flor? Joaninha? Formiga? Abelha? Escolhe o seu animal. É a primeira coisa que eu vou fazer para depois eu iniciar a minha pesquisa. Ih, tia Bruna, eu não sei. Pesquisa na internet. Animais de jardim, vai aparecer um monte. Escolheu? Escolhi. Por exemplo, tia Bruna escolheu Joaninha. Aí eu vou começar a pesquisar sobre a Joaninha. Foi o animal que eu escolhi. Aí eu vou começar. Eu tenho livros em casa que falam de Joaninha? Tenho. Tia Bruna tem. Ah, mas eu não tenho, tia Bruna. Pega um dicionário. Todo mundo tem em casa um dicionário. Procura no dicionário a palavra Joaninha. Já bota lá o significado. Depois, se você não tem mais nenhum meio, ainda mais hoje que a gente não está podendo sair de casa, aí você entra num site confiável e pesquisa sobre Joaninha. Suas características, onde ela vive no jardim, se ela vive mais na terra, se ela vive mais nas folhas, o que ela come, do que ela se alimenta. Isso é o meu exemplo. Vocês não precisem falar da Joaninha, vocês podem escolher outro bichinho, tá? E aí, depois que vocês escolherem os bichinhos, vocês vão pesquisar e vocês vão colocar aqui, pode ser em tópicos. O que é tópico, tia Bruna? Em pontinhos. Primeiro pontinho, escolhi o animal Joaninha. Depois, descobri que a Joaninha é um bicho de jardim. Descobri que a Joaninha se alimenta de. Descobri que a Joaninha pode ter várias formas, várias cores, vários tamanhos. E aí vocês vão fazer essa pesquisa. Tia Bruna, tem muitas linhas, eu preciso ocupar todas elas? Não, não preciso ocupar todas elas. Mas vocês precisam sim colocar as observações que estão sendo pedidas. Primeiro, pesquise em fontes de informação variadas, características de um animal que pode ser encontrado no jardim. Então, aqui nessa primeira linha, vocês podem começar colocando o nome do animal que vocês querem. Então, eu não escolhi Joaninha. Eu vou pegar a minha primeira linha aqui e vou colocar Joaninha. Ó, coloquei. Tá vendo? Aí em tópicos, o que é tópicos? Vamos lá. Coloquei aqui uma setinha, uma bolinha. Primeira coisa que eu descobri da Joaninha, eu vou colocar nessa setinha aqui.
Aí depois eu vou fazer uma outra setinha e vou colocar uma outra informação embaixo. E aí eu vou fazendo em tópicos. Depois das informações, lá no final, eu tenho que colocar aonde eu achei essas informações, tá? Se foi no livro, qual o nome do livro? Se foi num site confiável, qual o nome desse site? Ah, tia Bruna, eu tenho uma tia que trabalha com animais, que é veterinário. E aí eu fiz uma entrevista com essa pessoa. Legal, são relatos orais. Então você tá livre para fazer a sua pesquisa, mas tem que ter o nome do animal, as informações desse animal e aonde você descobriu essas informações, tá? São 3 tópicos importantes que vocês têm que colocar na atividade da pesquisa: nome do bicho, as informações sobre ele e no final aonde você pegou essas informações, tá? Se foi num site, coloca o site. Se foi no livro, coloca o nome do livro. Se foi pesquisando, conversando com alguém, coloca o nome da pessoa, como você fez. Beleza? Essa é a nossa primeira atividade. Aí eu vou virar minha página aqui, ó, e eu tenho um de olho no texto. Vamos lá. Faltam 2 páginas para a gente terminar a atividade de hoje. De olho no texto. Acompanhe a leitura do texto com o professor. Então vamos lá. Eu tenho um texto aqui, a gente consegue ver, que parece a tela de um computador, né? Nosso texto começa lá no bicho-pau, lá na bolinha. Bicho-pau. Eu vou ler e depois eu viro o livro para vocês de novo, tá? O bicho-pau possui uma das adaptações mais fascinantes do reino animal: a camuflagem. Já aprendemos que a camuflagem é quando o bicho consegue sumir no meio dali da natureza, né? E a gente acha que é um pedaço de madeira, a gente acha que é um pedaço de folha, e quando a gente vê, o bicho tá ali. Ele se esconde no meio do ambiente, certo? O bicho-pau tem essa característica. Olha lá a foto. Não parece 2 pedacinhos de madeira? Pois é, um é o bicho-pau. Então vamos lá, vou ler o texto. O bicho-pau possui uma das adaptações mais fascinantes do reino animal: a camuflagem. É um animal que pode passar horas paralisado em um galho de árvore sem que seja notado. O bicho-pau é um inseto totalmente inofensivo, ou seja, ele não faz mal a ninguém, e de movimentos lentos. Vale-se desta curiosa estratégia para se defender de predadores, de bichos que caçam ele, principalmente as aves. Os bichos-pau vivem em plantas, se alimentam de folhas e brotos, principalmente de goiabeiras e pitangueiras, e nunca chegam a uma população suficientemente numerosa para causar danos à agricultura. Ou seja, se a gente tem uma infestação de bicho-pau, acaba com a nossa colheita, né? Com a nossa agricultura lá, quem tem uma fazenda com plantação. Se tem muitos bichos-paus, acaba a plantação. Mas não é o que acontece. Não existem grupos de bichos-paus muito grandes, então isso não acontece nunca, tá? E aí não causa dano à natureza nem às plantações. Essa espécie de bicho-pau é uma das maiores espécies que existem no Brasil, da foto aí que vocês estão vendo, com fêmeas com cerca de 22 centímetros em média, e os machos possuem asas e são menores do que as fêmeas, atingindo 15 centímetros. Possuem hábito noturno, ou seja, eles são mais ativos à noite, e ocorrem no Rio de Janeiro, na Bahia, no Espírito Santo e na Amazônia. Esse texto, essa fonte, veio da onde? Do Zoológico de São Paulo e está disponível em www.zoológico.com.br/animais/invertebrados/bicho-pau. Acesso em 29 de novembro de 2018. Tá tudo isso aqui embaixo. A fonte de pesquisa que as autoras do livro Ângulo fizeram para botar essa reportagem aqui. É mais ou menos isso, pessoal, que vocês vão fazer na pesquisa de vocês, tá? Lógico que não precisa ser tão grande quanto o texto daqui, mas vocês vão fazer uma pesquisa tipo essa.
Essas informações todas estavam só num site, certo? Vocês podem pesquisar em várias outras fontes de pesquisa, beleza? E agora a gente vai trocar ideia. Vocês viram quantas características tem o bicho-pau? Ele se camufla, ele tem hábito noturno, as fêmeas são maiores que os machos são menores, porém eles voam, eles se alimentam de folhas, eles são lentos, eles não fazem mal à saúde. Olha quantas características a gente tem do bicho-pau. Muita coisa, né? Muito bem. Trocando ideias. Número 1. O texto que você acabou de ler foi retirado de que fonte? Tá lá. Do site zoológico de São Paulo.com.br. Certo? É de um site confiável na internet. Número 2. Qual é o assunto tratado nesse texto? Qual é o assunto? Tô falando de quem? De quem, de quem, de quem? Do bicho-pau, que é o tema, é o título da nossa matéria, do nosso assunto, da nossa pesquisa. Certo? Respondidas as perguntas? Beleza. Então agora vamos para a nossa última atividade. Vou parar por aqui, não vou dar sequência. Vou parar na página 100. Combinado? Vou ler as atividades e aí amanhã eu trago as respostas. Óbvio que todas essas atividades aqui, da número 1 ao número 6, tem a ver com o texto do bicho-pau, tá? Então deixa eu chegar pertinho que eu vou ler aqui para vocês. Número 1. Por que o bicho-pau recebe esse nome? Vocês vão responder lá na linha do número 1. Número 2. Do que o bicho-pau se alimenta? Tá lá no texto. Número 3. Quantos centímetros mede a fêmea do bicho-pau? E o macho? Vocês vão botar fêmea tantos centímetros, macho tantos centímetros. Número 4. Escreva 2 características do bicho-pau. Lá no texto a tia Bruna já leu e já falou um monte, né? Vocês vão escolher só 2 e colocar aqui. A tia Bruna pode trazer mais para ver se vai bater com a de vocês, né? O amiguinho pode botar 2, o outro amiguinho pode botar outras 2, então a tia Bruna traz todas e vocês veem se as 2 que você colocou bateram com as minhas, tá? Amanhã eu vou dar a resposta. Número 5. Marque um X no quadradinho que indica o tipo de hábito que o bicho-pau tem. Primeiro quadradinho, hábito diurno, de dia. Segundo quadradinho, hábito noturno, à noite. Faz um X. Lá no texto tem essa informação e eu já falei. E no número 6, vocês vão conversar com o pessoal da casa de vocês, porque não dá para conversar com os colegas, e contar o que você achou mais interessante sobre o bicho-pau. Depois, vocês vão registrar o que vocês mais gostaram do texto nessas linhas aqui. Ok? Ah, tia Bruna, eu gostei mais de saber que ele se camufla, que ele se esconde no meio ambiente. Coloco isso aqui. Ah, tia Bruna, eu gostei mais de saber que o macho do bicho-pau voa. Bota isso aqui. Escolhe o que você mais gostou do bicho-pau, a informação que você achou mais interessante e registra no número 6 nas linhas abaixo. Combinado? E assim a gente encerra a atividade de hoje. Parei na página 100, tá? Não vou fazer as outras e chegar no em casa não. Nosso em casa já é esse, porque já tem trabalho aberto. Temos a pesquisa para fazer sobre o animal de jardim. Temos que responder a pesquisa já feita do bicho-pau. Temos as atividades da plataforma da letra M, né? Atividade 1 e 2. Então a gente já tem atividade aberta. Vou parar por aqui hoje. Amanhã eu volto com mais uma lenda como texto de fruição. Volto com as correções das atividades da letra M. E volto com a atividade do livro ângulo, com a pesquisa da Joaninha que eu vou fazer e com mais as entrevistas aqui, as respostas da entrevista que a gente viu no site confiável sobre o bicho-pau. Tá bom? Vou ficando por aqui. Vou trabalhar, vocês trabalhem aí que eu trabalho daqui e amanhã a gente volta. Beijos, meus amores. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Saudades. Tchau.